Glória a Deus, glória a Deus. Terceira assinatura. Nós recebemos aí a assinatura do Espírito a semana passada. E eu creio que o Senhor falou ao meu coração que Ele está assinando um novo ciclo na nossa vida. Como são difíceis as estações de rigor. Como são difíceis. Parece que essas estações, quando chegam, parece que não fazem sentido algum. Nos sentimos abandonados por Deus. Parece que Ele não ouve as nossas orações. Nessa tribulação, nesse tempo, nessa estação difícil, parece que 1 minuto demora uma eternidade para passar. Parece que a luta, ela vem se prolongando. São desertos que parecem não ter fim. Não há um sinal de que as coisas vão mudar. Não há um sinal de que as coisas podem ser diferentes. Isso traz o quê? Incerteza. Isso traz o quê? Medo. Medo de tudo mudar e medo de nada mudar. E se tudo mudar? E se nada mudar? E o que vai trazer para as nossas vidas a certeza de que realmente Deus tem um plano nas nossas vidas e de que as coisas vão mudar? Quando nós começamos a entender que Deus, Ele tem um ciclo novo para as nossas vidas. Quando nós começamos a entender que Deus já assinou um novo ciclo para as nossas vidas. E eu sei que Deus te trouxe aqui, porque Ele está assinando um novo ciclo na tua vida. Por mais que você não perceba hoje, mas a tua história hoje, você entrou aqui de uma forma, mas eu posso te garantir que você vai sair daqui para viver um novo tempo na sua vida. Em todas as áreas da tua vida, você vai viver um novo tempo em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês o como Deus trabalha. Nós precisamos aprender como Deus trabalha. Deus trabalha através de ciclos. Os ciclos de Deus são perceptíveis para aqueles que o servem. Quando nós começamos a conhecer a Deus, a gente entende o ciclo de Deus. E você precisa começar a entender na sua vida o ciclo de Deus. Olhamos então para a história de Moisés na Bíblia, por exemplo. Moisés, ele passou por 3 ciclos. Fala comigo, 3 ciclos. Primeiro ciclo, ciclo dos 40 anos. Segundo ciclo, ciclo dos 80 anos. E terceiro ciclo, ciclo dos 120 anos. O ciclo dos 40 anos, ele era o príncipe do Egito. Estudou nas melhores escolas do Egito. Faraó tinha como filho o nome de Moisés, que não era nem, ele não era egípcio, ele era hebreu. O nome de Moisés eram colocados nas pirâmides, nas lápides, porque ele era um filho de Faraó, considerado como filho de Faraó, porque foi criado pela filha de Faraó. Ele estava sendo cotado até mesmo para se assentar no trono e mandar em todo o Egito, no lugar do próprio filho de sangue de Faraó, que era Ramsés. E ele iria tentar, ele ia ser o Faraó. Isso foi o ciclo dos 40, o ciclo era príncipe, ele comia do bom e do melhor. Ele morava junto com o Faraó, no palácio do Faraó. Então estava tudo bem na vida de Moisés. Mas na verdade, tinha um vazio ainda dentro do coração de Moisés. E que esse vazio só seria preenchido quando ele encontrasse o seu propósito. E foi isso que ele fez. Quando ele fez 40 anos, parece que por muito tempo, durante 40 anos, ele ficou aguentando, tinha uma interrogação na vida dele, ele não sabia qual era essa interrogação na vida dele, mas quando ele fez 40 anos, ficou mais forte. Sabe quando não dá para aguentar mais uma certa situação, que você fala, ou muda, você vai levando com a barriga, só que chega um momento em que você tem que falar, não, alguma coisa está errado, porque tem uma interrogação aqui que não sai. E aí então Moisés, ele viu que tinha essa interrogação, e ele falou, não, eu vou atrás das respostas para a minha vida. E o Senhor está falando que você tem que se levantar, porque Ele tem muita resposta ainda que você não sabe para a sua vida. Moisés se levanta então para tirar esse ponto de uma vez por todas de interrogação da vida dele. E o que ele faz? Ele começa a entender a sua origem. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou um hebreu e o egípcio me trata como filho, eu vou sentar nesse trono que não é meu. Que adianta eu sentar num trono que não é meu? Eu não nasci para sentar no trono de ninguém. Eu não nasci para cumprir o propósito de outra pessoa. Eu não nasci para viver a história de outra pessoa. Eu nasci para viver a minha história. E o que Deus está falando para você, talvez você está vivendo uma história que não é sua.
Talvez você está sendo quem você não é para ser. Deus não te criou às vezes para determinadas coisas. Deus não te criou para determinadas humilhações que você tem passado. Deus não te criou para determinados jugos que você carrega, pesos que você carrega no teu ombro. Ele quer tirar o peso dos seus ombros nessa noite. Mas o que acontece é que Moisés então entendeu isso. E aí sabe o que aconteceu? Ele descobriu que ele precisava sair dali. Ele descobriu que o primeiro ciclo dos 40 precisava se encerrar ali. E ele não demorou, simplesmente ele falou: se eu sou hebreu agora, eu vou estar do lado dos hebreus. Eu deixo de ser príncipe para amassar lama com os meus irmãos. Leia Hebreus no capítulo 11, você vai ver, Moisés, sendo príncipe do Egito, ele deixa a sua posição de príncipe para amassar lama, para fazer tijolos com seus irmãos. Ele deixa toda a riqueza material do Egito, porque ele contemplava o vitupério de Cristo, as riquezas espirituais. Ele rompe com o ciclo humano para viver um ciclo espiritual. Foi fácil? Foi fácil, irmãos? Você acha que era fácil deixar uma posição de príncipe? Do bom e do melhor, a casa que ele morava, a moral que ele tinha, os nomes. E Faraó, e um dia ele viu como que houve o romper. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Quando ele descobre que ele é hebreu, ele vê um egípcio chicoteando injustamente um hebreu. O que ele faz? Ele comete um pecado, e um pecado grave. Ele mata o egípcio. Comete um homicídio. Moisés mata o egípcio, porque ele viu o egípcio maltratando o hebreu. Ele falou: não, agora acabou, vocês não vão mais maltratar o povo, esse povo não fez nada. Moisés tinha muitas dúvidas, mas uma das dúvidas que Moisés tinha era: porque se existe um Deus, talvez você já teve essa dúvida na sua vida, se existe um Deus, por que tem tanto sofrimento? Quem já pensou isso? Quem já pensou? Pode falar a verdade, Deus não vai pesar a mão em você não, vai te castigar. Se existe um Deus, por que tem fome? Se existe um Deus, por que tem gente que tem muito e tem gente que tem pouco? Quem já pensou isso? Se existe um Deus e ele vê o povo assim, desse jeito, por que ele não ajuda? Quem já pensou isso? Moisés pensou isso. E na cabeça dele, ele falava assim: os hebreus têm muita fé em um Deus que não existe. Moisés estava virando quase ateu, para falar a verdade. Porque ele falava assim: não existe Deus. Se existisse Deus, o povo não era escravo. Deus não permitiria, sendo o criador de todas as coisas, ele não permitiria ter um povo que escravizasse um outro povo. E realmente, se a gente for analisar, é coerente. Não tem nexo isso, né? Um homem escravizar um outro homem e Deus não fazer nada. Porém, por que estava acontecendo aquilo? Tudo tem um porquê na nossa vida. Nada acontece à toa, nada acontece porque do paraquedas. Não fiz nada e está acontecendo. Tudo que eu planto, eu colho. Não adianta eu reclamar da colheita sendo o que eu plantei. Você pode escolher o que você planta, mas não escolhe o que você colhe. O povo estava colhendo o que plantou. O que o povo tinha plantado, o povo de Israel? Afastamento de Deus, idolatria. O povo de Israel tinha plantado pecados e não queriam se arrepender dos pecados. Então chegou um momento que Deus falou: opa, rejeitaram a Deus, Deus também rejeitou eles. Deus os tratou como foi tratado. Porque a Bíblia fala: se você despreza a Deus, Ele também te desprezará. Mas se você chega perto de Deus e honra a Deus, Ele também te honrará. Se você convida a Deus para a sua vida, Ele vem. Mas se você não convida, Ele não vem. O diabo você não precisa convidar. Porque o diabo ele vem, ele mete o pé na porta, rouba, mata e destrói. Mas Deus, se você quer que Ele faça parte da sua vida, você tem que convidar Ele para ser o Senhor da sua vida. Então aí está a resposta, Moisés. Ah, Moisés, você estudou na escola do Egito, na faculdade FMG, né? De Egito. E você não sabe isso, você está com essa interrogação. Porque Deus não existe, Deus existisse, não estava assim. O povo se afastou de Deus, tem resposta. Tudo bem, Moisés, só que você vai ver o que Deus vai fazer através de você e na vida desse povo. Porque a partir de hoje você deixou de ser príncipe para viver o seu propósito. Porque encerrou o ciclo dos 40 e você agora começa o ciclo dos 40 aos 80. E o ciclo dos 40 aos 80, Moisés se tornou um fugitivo.
matou um egípcio e fugiu para o deserto. Faraó permitiu que ele fosse, o único lugar que ele podia ir é pelo deserto, porque Faraó falou: não, Moisés, você é um traidor, você é um traidor, você matou um egípcio por causa de um hebreu, um escravo, então agora você vai para o deserto, queira você ou não queira você. Se esse Deus que você dos hebreus existe, Ele que te segure no deserto, Ele que te guarde no deserto, Ele que te alimente no deserto, você vai para o deserto. Só que, na verdade, ele esqueceu que esse Deus é especialista em cuidar de pessoas que estão no deserto. E eu vim aqui para dizer para você, não importa o deserto que você está passando, Ele é especialista, Ele vai cuidar de você nesse deserto, até que você descubra o teu propósito. A palavra fala que Moisés entrou no deserto e saiu andando. Ele andou, ele não tinha comida suficiente, ele não tinha água suficiente. Chega um momento que ele estava muito cansado de andar. O deserto de dia é mais de 50 graus de calor, à noite é menos 15 de frio. São momentos que realmente que só Deus para segurar. São momentos impossíveis de uma pessoa conseguir naturalmente sobreviver. Ele teria que ter uma força superior para segurar Moisés, para ajudar Moisés nesse ciclo tão difícil. Mas eu quero dizer, existe alguém que vai te segurar nesse ciclo que você está vivendo, o mais difícil da tua vida. Ele é especialista em deserto, ele vai cuidar de você, vai ter água, vai ter alimento, vai ter renovo para você nesse deserto, em nome de Jesus. E aí Moisés, quando ele pensou que ia perder as forças, ele encontra um acampamento, numa cidade chamada Midian. Midian, entre 40 e 80 anos, ele vive isso, esse ciclo. Ele encontra esse acampamento lá, existe um homem, que se chamava Jetro. Jetro tinha filhas, Moisés se apaixonou por uma das filhas de Jetro, que chamava Zípora. Ele casa com essa Zípora, e aí então ele pelo menos passou, o momento mais difícil passou. Só que ele lembrava que ele deixou de ser príncipe, para ser um simples, ele se torna um simples pastor de ovelhas. Imagina você largar de ser príncipe para ser um simples pastor de ovelhas. Mas tá bom, não morri no deserto, pelo menos tá bom, estou no lucro. Olha o ciclo. É muito difícil, né? Quando você muda um ciclo da tua vida de uma hora para outra. Um dia você tá numa mesa, você está nos melhores restaurantes, amanhã você está comendo no prato feito. É difícil, não é verdade? Quem já esteve lá em cima é muito difícil. É mais fácil para quem está embaixo, depois se acostumar com a vida que vai receber, né, subir, do que a pessoa que está lá em cima descer. É difícil. Mas Deus nos ensina a passar por todos os ciclos. E Deus vai te ensinar a passar pelo ciclo, esse ciclo que você está passando. É melhor ter um ciclo, aí eu falo para você, é melhor ter um ciclo de humildade e você chegar mais perto de Deus, do que você continuar sendo príncipe e você passar uma vida inteira e não conhecer esse Deus vivo. Moisés entendeu isso na vida dele. Moisés entendeu que isso era necessário viver esse tempo de simplicidade, era necessário de viver esse tempo de humildade, era necessário porque isso iria aproximá-lo de Deus. Ele não sabia, na verdade ele nem acreditava que existia um Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ele era pastor de ovelhas e um dia ele cuidando do rebanho, uma ovelhinha se perdeu. Essa ovelhinha, ela foi indo, e ele era acostumado a pegar as ovelhas, né, manter as ovelhas com ele, mas essa daí era meio rebelde, parece umas ovelhas aqui da igreja, que de vez em quando é difícil de trazer de volta. Mas ele foi atrás dela, e ele ia atrás dela, e ela foi se desviando, ela foi se desvencilhando, e ela foi subindo o monte. Ela subiu um monte chamado Monte Sinai. Fala comigo, Monte Sinai. E Moisés subiu também com ela, para pegar ela. Ovelha desgramada, quando te pegar você vai ver, você vai ficar de castigo. Quando ele chega lá em cima, ele não vê mais a ovelha, ele vê um fogo, uma sarça ardente, uma sarça pegava fogo, e essa sarça, ela não se consumia, é um tipo de folhagem, ela não, normalmente o fogo ele iria queimar essa folhagem, iria secar, mas não, a sarça pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça, e quanto mais ele chegava perto, mais ele via o fogo aumentando, e a sarça também não se consumia. E do meio do fogo, da sarça, ele tem a sua primeira experiência com Deus, que ele falou que não existia. E a voz do meio da sarça diz assim: Moisés. Ele fica impressionado com aquela voz, com aquela visão, e a voz repete: Moisés, tire a sandália dos seus pés,
porque o lugar que você está é terra santa. Naquela hora, ele tem a experiência com esse Deus. Ele falou: mas quem está falando comigo? E ele ouviu a voz: eu sou o Deus dos hebreus. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e desci para libertá-los. Você falou que não existia, mas eu quis me revelar a você, para você saber que nada passa desapercebido. Quando o meu povo começou a clamar a mim, eu estava esperando o momento certo, e esperando a pessoa certa, para ir e libertar eles das mãos do faraó. E Moisés fala: mas quem que vai libertar? E Deus fala: você vai ser o libertador. E ele diz: mas eu não sei falar. E Deus fala: quem fez a boca do homem? Fui eu. Tudo que eu mandar de você disser, tudo que eu mandar você dizer, você vai dizer. E a partir agora você desce do monte, porque Arão, teu irmão, vai te ajudar. E ele falou: então manda o meu irmão falar, porque eu não consigo. E Deus falou: Moisés era gago, né, irmãos? Imagina, Deus, eu não sei falar, manda o meu irmão falar. Ele falou assim: tá bom, seu irmão Arão vai te ajudar. Então desce lá, porque você será como Deus na vida do teu irmão Arão, e eu serei o Deus que vou dar uma mensagem para você. Tipo assim, eu dou uma mensagem para você, você dá a mensagem para Arão. Fechou, Moisés? Fechou. Porque é com você que eu tenho um propósito. Olha para quem está do seu lado e fala: é com você que Deus tem um propósito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus tem um propósito com você. Você vai ouvir a voz de Deus nessa noite em nome de Jesus. Moisés desce de lá e ele vai na direção do Egito, novamente, no mesmo deserto de volta agora. Só que ele estava agora ele desce do monte. Ele desce revestido pelo poder de Deus, ele desce cheio do Espírito de Deus. A glória de Deus invadiu a vida dele, o rosto dele brilhava. Ele estava até mesmo, ele diz que naquele momento, né, conversando com Deus, ele amadureceu muito, em alguns segundos. Eu imagino isso, você ter 1 segundo de contato com o Deus Todo-Poderoso, como você muda. Não tem como não mudar, não tem como. Você, quando tem uma experiência com esse Deus vivo, você desce da presença dele diferente. E eu quero declarar: você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Moisés desce então do monte, vai na direção do Egito. Quando chegar lá no Egito, sabe que quando Moisés estava no Egito, ele tinha um namoro, né, com uma moça que ia ser ele ia ser o faraó, ele ia ser a esposa dele, né, se ele fosse faraó. Ele era apaixonado por ela. Mas diz que quando ele mata o egípcio, ele sai pelo deserto, ele perde, quer dizer, deixa aquela paixão para trás. Ele deixa aquela paixão para trás, esquece dela, né, também. Casa com a filha de Jetro, que foi a Zípora. Então ele já não tinha mais ela na cabeça. Mas ela ainda mantinha Moisés na cabeça. Eu não sei se vocês já assistiram um filme. O filme, não é a novela, é o filme, Os 10 Mandamentos. Depois procura na internet, é um filme de 4 horas. Eu mandei no grupo dos pedidos hoje. Procura esse filme. Eu comprei, esse dia chegou do Mercado Livre. 4 horas de filme. É um filme assim, com um cenário um pouco mais antigo, mas é uma mensagem muito boa. Assim, eles pegaram a Bíblia, assim, eles compilaram mesmo a Bíblia, assim, de uma maneira muito extraordinária, surpreendente. E eu já assisti várias vezes. E aí, quando ele volta pro Egito, essa paixão, né, essa moça, ela olha para ele como se ele fosse lembrar dela, né? Como se ele fosse ainda apaixonado. E ela chega perto: ai, Moisés, não sei o quê. E Moisés passa por ela assim. E ela: Moisés, você não lembra da gente? Moisés estava olhando para o nada. Por quê? Depois que Deus me tira do Egito, as paixões que ficaram, elas, se eu tenho uma transformação, eu nem vou me lembrar mais do que eu gostava antes. O vício já não me atrai mais, as noitadas já não me atraem mais, a bebida já não me atrai mais, a droga já não me atrai mais, o diabo vem me oferecer. Só que agora, irmão, eu tive uma experiência com Deus, eu subi e desci diferente do monte. Pode vir o que for, eu sei da minha missão, eu sei o que Deus me chamou para fazer. Aí a palavra fala que ele foi diante do faraó e falou: o Deus dos hebreus mandou vir aqui e dizer: liberta o meu povo, para que eles possam ir me adorar lá no deserto. E o faraó, a Bíblia fala que o faraó endureceu o coração e não quis libertar. E aí vocês sabem, Deus usou Moisés para trazer todas as pragas do Egito
teve praga de rã, praga de piolho, teve praga de bolor, teve praga depois a última, morte dos primogênitos, e o filho do faraó morreu, e foi quando o faraó teve que abrir o coração e deixar o povo ir. Então o ciclo dos 40 até os 80, foi um ciclo dele sair à procura desse Deus. Foi um momento de Moisés sair à procura do propósito dele. Foi o momento de Moisés ter as respostas que ele sempre quis ter. Ele deixa de ser príncipe no Egito, mas para ser um profeta de Deus. E aí ele encontra o seu melhor amigo, aleluia. Ele encontra o seu melhor amigo, ele encontra a sua melhor versão, ele encontra a paz interior que sempre ele buscou. E quando eu encontro essa paz interior, quando eu encontro o propósito, a missão que Deus tem para a minha vida, e o Senhor está falando que você só vai ser completo quando você entender a missão e o propósito que Ele tem na tua vida. Quando você acha o teu propósito, ache o propósito de ser casado, o seu casamento vai ser abençoado. Ache o propósito do seu trabalho, o teu trabalho vai prosperar. Ache o propósito da tua vida espiritual, você vai ser uma pessoa que vai ter conexão direta com Deus, Deus vai falar com você. A palavra fala que Deus disse assim, Deuteronômio 31, depois lê na tua casa, Deuteronômio 31, não houve profeta em Israel que Deus falasse abertamente como falou com Moisés, porque quando Deus escolhia um profeta, ele falava através de sonhos, ele falava através de enigmas, ele falava através de visões, mas com Moisés, ele falava face a face. Moisés teve uma experiência que ninguém teve, ele ficou tão íntimo de Deus, que ele fez um pedido, olha o pedido ousado que ele fez. Um dia numa conversa com Deus, ele disse assim, Deus, a gente já está conversando um tempão, eu estou seguindo as tuas ordens, mas olha, eu queria mais intimidade contigo. E Deus gosta, né, quando a gente faz um pedido assim, quando a gente fala assim, o que você quer? Você quer carro, você quer casa, você quer o quê? Você quer pagamento das suas dívidas, você quer o quê? Você quer assinar um novo contrato, você quer se dar bem, você quer poder, você quer status, você quer fama? Não, Deus, eu quero a tua intimidade. Quando eu peço a intimidade, Deus se agrada. Salomão pediu sabedoria para guiar o povo, olha o que ele recebeu, foi o rei mais rico da história. Moisés fala assim, Deus, ele podia dizer assim, Deus me ajuda, eu quero que o Senhor me use para fazer mais milagres. Ele falou assim, não Deus, já que a gente está conversando aqui, eu quero mais intimidade. Quem aqui quer mais intimidade com Deus? Se você quiser de verdade, você vai ter. A Bíblia fala que Deus fala assim, tá bom, você vai ter, o que você quer? Moisés falou, eu quero ver o teu rosto. Ixi, que pedido, hein, Moisés? Aí Deus fala assim, Moisés, você pediu também, você não quer, você está querendo muito, porque nenhum homem pode ver o meu rosto e ficar vivo, Moisés. Mas tá bom, eu vou te dar uma colher de chá, se você for rápido, eu vou passar, você vai me ver pelas costas. Moisés falou, ixi, tá bom, o não já tinha, né, de ver o rosto, vou ver as costas pelo menos. A Bíblia fala que Deus passa rápido, e Moisés olha e vê as costas do Senhor, aleluia. Moisés vê Deus pelas costas, tá bom já, não tá? Se visse a face ia morrer, pelo menos as costas não morreu. A intimidade ao ponto que Deus se revela para ele. Sabe por isso que eu quero orar mais, por isso que eu quero entrar menos no Facebook, por isso que eu quero entrar menos no Instagram e ver status de felicidades falsas, por isso que eu quero mais da intimidade do meu Deus, eu quero buscar, eu quero ouvir a voz dele. Senhor, se há alguma coisa que eu quero te pedir nessa noite é mais intimidade com o teu Espírito. Oh, Ramanabacheri cantarás. Ache o propósito na vida dos seus filhos. Não crie os seus filhos para você, crie os seus filhos para que eles sejam instrumentos nas mãos de Deus. Oh, Ramanabachuri cantarás. Tudo que você fizer, faça, coloque a tua vida dentro da missão que Deus está te dando. Para iniciar um novo ciclo, nós não podemos olhar para trás. Tem outro trecho também do filme dos 10 mandamentos que me chama muita atenção. Que foi assim, Moisés, quando ele decide pisar tijolos na lama para fazer tijolos, ele ficou um tempo trabalhando disso. Imagina, de príncipe agora estava passando tijolo. Ele ficou um tempo fazendo isso, e tinha um senhorzinho que trabalhava do lado dele. E o tiozinho já estava muito tempo fazendo aquilo, amassando tijolo. Ele estava sem força, você vai ver no filme isso. Ele estava sem força. E aí mostra que chega uma hora que ele não aguenta, ele para, ele dá uma desfalecida. E Moisés do lado, né, amassando também, né?
E vem o tiozinho desfalece, o tiozinho cai na lama. Quando ele cai, o egípcio fala: o que você está dormindo aí, velho? Levanta! E ele tenta levantar e amassar, mas ele não consegue mais e quase ele está caindo de novo. Aí o capataz lá do faraó, o soldado egípcio fala: se você parar de trabalhar, eu vou te dar chicotada até você morrer. Aí o velho fala assim: eu já estou velho mesmo. Vocês já tiraram a nossa dignidade. Vocês já tiraram tudo que a gente tinha. As nossas mulheres, vocês pegaram as mais bonitas, vocês pegaram e casaram com elas. Vocês tiraram a nossa força. Os nossos filhos já nascem para ser escravo de vocês. Só que há um Deus que vai nos libertar. E na hora que ele falou isso, o soldado veio e bateu mais nele, bateu mais nele, bateu mais nele. E como se não bastasse, pegou uma faca e pum, lançou e matou ele. O velho cai na lama. Cai na lama. Moisés estava do lado, todo cheio de lama também, olha para o velho e fala: jamais vou deixar um irmão meu morrer na lama. Ele vai lá, pega o tiozinho, o cara fala: volta a trabalhar. Ele falou: se você quiser me bater, pode bater, eu não vou deixar um irmão meu morrer na lama. Moisés pega o tiozinho nos braços assim, ele já estava com vida, e fala para ele: olha, eu não vou te deixar morrer na lama. O tiozinho olha para ele e fala assim: filho, não fica tranquilo, não se preocupa com isso, você faz seu trabalho que você tem que fazer, me deixa aqui na lama, morrer aqui mesmo. Moisés falou: não, eu não vou deixar você morrer na lama, porque nenhum homem é digno de morrer na lama. Aí ele falou assim: não, mas não faz isso não, as minhas orações não foram ouvidas. Moisés fala: que oração que você fez? Ele falou assim: não, Deus não ouviu minhas orações, eu sempre orei para que antes de eu fechar os meus olhos, eu visse o libertador. E morreu. Moisés coloca ele do outro lado. E aí essa palavra me traz também a lembrança de Mateus capítulo 2. Quando Jesus foi ser apresentado por Simeão no templo, e quando José e Maria levam Jesus para ser apresentado, Simeão, ele fez o mesmo pedido. Ele pega o Salvador, ele pega Jesus, ele levanta e fala: Pai, agora pode despedir em paz o teu servo, porque eu vi o Salvador. Pode aplaudir ao Senhor, porque você não vai fechar os seus olhos antes de Deus cumprir o que Ele tem na tua vida. Você pode estar até na lama agora, mas você não morrerá nesta lama, porque Deus já preparou um libertador para a sua vida. Você não vai fechar os seus olhos antes de você ver a salvação de toda a sua família. Você não vai fechar os seus olhos antes de você ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Moisés, ele passa por esse ciclo dos 80, que foi achar a Deus. Agora ele entra no último ciclo da vida dele, entre os 80 e os 120. Tem alguém aqui com 80 anos? Ninguém? Então fica tranquilo, às vezes o melhor que você tem para viver vai chegar depois dos 80. Fica tranquilo, porque o último ciclo da tua vida é o melhor que Deus está preparando para você. Um homem com 80 anos agora, ele pega com um pedaço de madeira, que a gente dá o nome de cajado, ele levanta um pedaço de madeira, ele abre um mar. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Eles passam com pés enxutos no meio do mar, e os egípcios depois tentam passar. E é interessante que nas escolas, em faculdades, existem pessoas, estudiosos, que falam que na verdade o Mar Vermelho não se abriu. Na verdade aconteceu um fenômeno da natureza. Olha o que eles dizem: aconteceu um fenômeno da natureza, e soprou um vento muito forte naquele momento, bem naquele dia, coincidentemente, no dia que Israel estava precisando, que eles estavam quase morrendo, veio um vento, e o vento fez com que as águas ficassem bem baixas. E aí essa tese cai por terra, sabe quando? Porque tudo bem, foi um fenômeno, tá bom, foi um fenômeno de um segundo, bem na hora que o povo estava precisando. Aí o povo passou, tudo bem, passou com águas aos tornozelos, tá bom, a Bíblia fala que foi em terra seca, mas tudo bem, passou com águas aos tornozelos, passou. Quando chega do outro lado, acabou o fenômeno, a água volta ao normal, e os egípcios que tentaram passar, morreu todo mundo. Já quebra essa tese na hora. As pessoas querem desqualificar o que Deus faz, mas não vai, porque milagre, como eu aprendi, não se explica, se vive. E o que vai acontecer na tua vida vai ser inexplicável. Vão tentar falar: não, mas foi uma coincidência, foi a economia. Ah não, é porque agora o dólar está alto, é porque agora o dólar está baixo. Você não depende de nada disso. Deus pode mudar tudo só para te abençoar. Deus pode mudar leis só para te abençoar. Deus pode abrir corações só para te abençoar. E no momento de crise, Deus pode te prosperar só para mostrar que Ele continua sendo Deus.
E eu termino essa palavra dizendo que Deus está assinando um ciclo da eternidade. Aqui na Igreja Restaura, Deus já assinou o ciclo da eternidade. Por isso que todo culto a gente fala de eternidade. E eu te pergunto, você está preparado para a eternidade? Olha para quem está do seu lado e fala: se você morresse hoje, ô pastor, vira essa boca para lá, bate na madeira do teclado aqui, ó. Se você morresse hoje, você estaria preparado para o lugar que você vai? Quer dizer, você sabe para onde você vai? Pastor, se eu morresse hoje no pecado que eu estou, Senhor Jesus, demora para voltar, né? Em vez de clamar Maranata, eu falo: não, fica mais um pouco. Se o Senhor vier hoje, talvez eu não vá. Para onde eu irei? O ciclo da eternidade já começou. Fala assim comigo: 218. Pastor, é campanha da Universal? Não, é outra coisa. Que na Universal é 318, né? De Abraão. Fala assim comigo: 218. O que tem a ver, pastor, 218? Olha só, presta atenção. Lá em Israel, o Silvio vai para Israel de novo, hein? Glória a Deus. E está levando um monte de gente junto. Toda vez que ele vai, leva um monte de gente junto. Por isso que o diabo quer te derrubar, mas não vai não. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Israel já está sendo construído o terceiro templo. Você sabia disso? Quem sabia que está sendo construído o terceiro templo? Quem sabia? Levanta a mão. Está sendo construído o templo, aquele templo de Salomão que foi destruído. Depois Neemias restaurou, Ageu começou, Neemias terminou, foi levantado e depois Jesus passou em frente. Os discípulos falaram: Senhor, que templo lindo. Jesus falou: esse templo não ficará pedra sobre pedra. Quem lembra dessa passagem? O templo virou realmente ruínas, até hoje não foi reconstruído, mas já está sendo reconstruído o terceiro templo. E o que a Bíblia diz a esse respeito? Quando o terceiro templo for reconstruído, significa que Jesus está voltando. Não para entrar nesse terceiro templo, porque os judeus, o que eles acreditam? Os judeus acreditam que o Messias ainda não veio. Porque para o judeu, Jesus não é o Messias. Jesus é um simples homem bom, um profeta só. Então o judeu, ele acredita que existe um Salvador, que não é Jesus. Então eles preparam esse terceiro templo, e já tem judeus sendo treinados no mundo inteiro. Inclusive no Brasil existe um grupo de judeus, levitas, sendo treinados para quê? Para trabalhar, para voltar com aquele ofício do primeiro templo de Salomão, que é a morte de animal, para perdão de pecados e tudo mais. Esse templo já existe, já está sendo reconstruído. E quando será inaugurado? Pergunta assim para mim: quando, pastor? Segundo o calendário judaico, no ano 6000 deles, no ano 6000 será reinaugurado o templo, porque para eles não teve divisão na história, né? Nós estamos no ano 2021, porque a gente, depois de Cristo, a gente começou a contar de novo. Para o judeu não, para o judeu, eles acreditam que no ano 6000 o Messias vai chegar e o templo precisa estar de pé. Para quê? Para que o Messias sente lá no trono. E sabe em que ano que eles já estão para essa contagem? 5.782. Quantos anos então faltam para que isso aconteça, segundo o calendário deles? 218. As pessoas mais fortes vão viver 80 anos, 100 anos. Mas eu entendo com isso que para eles é, na verdade, o ano 6000 tudo mais. Para nós é muito sério, porque a Bíblia fala que quando o terceiro templo for inaugurado, que o anticristo é que vai sentar no lugar que eles estão preparando para esse Messias. Na verdade é o anticristo que vai sentar lá. É tudo que é aqui que é o anticristo, é tudo que nega que Jesus é o Cristo. Esse Cristo que vai sentar lá, esse falso Cristo, que vai ser o líder mundial, que a Bíblia fala em Apocalipse, que tem uma marca, que é a marca do 666, e ele vai marcar todas as pessoas com essa marca, e quem não tiver a marca vai morrer. Por isso que nós estamos vivendo um tempo privilegiado, porque agora a gente tem a oportunidade de receber a Cristo e ser salvo, com liberdade, sem precisar morrer. Mas
quando acontecer esse tempo do ano, que chegar esse ano, e que o templo, e que Jesus voltar, e que nós, a igreja de Jesus Cristo, já não vamos estar mais aqui, porque subiremos com Ele em glória, seremos arrebatados, e moraremos na nova cidade, a nova cidade de Jerusalém, a Jerusalém nova do Senhor. Existem pessoas que ainda vão ficar para a segunda leva, e que vão ter a oportunidade de aceitar Jesus, só que isso com muita tribulação. Por isso que é chamado esse período de grande tribulação. As pessoas, para receberem a Jesus, a salvação de Cristo, elas vão ter que abrir mão das suas próprias vidas. E se a gente considerar que a gente viva 100 anos, só existem mais 2 gerações para que isso aconteça. Parou para pensar? Só existem mais 2 gerações. Pastor, então quer dizer que daqui 218 anos exatamente isso vai acontecer? A Bíblia não fala que vai demorar 218 anos. Os judeus que estão preparando para o ano 6000 o terceiro templo. A Bíblia só fala que quando for inaugurado o terceiro templo, Jesus vai voltar. Não fala que é 218, porque a Bíblia fala que nem os anjos, nem o Filho sabe a hora. Quem sabe a hora que Jesus vai voltar é só o Pai. Pode ser que demore 200 anos. Pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja hoje. Faz sentido para você? Por isso que o mais importante é você começar um ciclo na tua vida de eternidade. Comece hoje na tua vida a se preocupar mais com a tua vida espiritual e menos com as coisas terrenas. Não estou falando que agora a gente tem que viver uma vida miserável aqui para prosperar lá no céu e andar ruas de ouro. Esquece isso. Viva o que você tem que viver, mas não se preocupe demais com as coisas, porque tudo isso vai passar. Em breve, eu ouvi uma pessoa falando assim: venha na minha igreja, estou fazendo a campanha da casa própria. Aí eu fiquei pensando, Jesus, cara, tudo interessado na casa própria, isso tudo vai virar ruína. Se há uma casa que a gente tem que trabalhar para ter, é a nossa moradia lá no céu. João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não turbeis os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu já preparei um lugar para vocês. Essa casa que a gente tem que trabalhar, é por essa riqueza que não vai ter ladrão que roube, e que também a ferrugem não vai estragar, que a gente tem que trabalhar. Tem muita gente doente, tem muito cristão doente, porque estão pregando um Cristo só de conquista material, estão pregando um Cristo da publicidade, da oferta, do voto, da barganha, da troca, como se Deus fosse uma máquina, uma caça-níquel, que você joga uma moeda e vem, e você ganha, e você enche de moedas a sua vida. Deus não é isso, Deus é muito mais que isso. Moisés só descobriu isso quando ele deixou as riquezas do Egito e saiu sem nada, com a roupa do corpo, mas voltou com uma roupa revestida, cheia do poder de Deus. Voltou com uma roupa em glória, voltou com um simples cajado na mão, que fez maravilhas, que fez milagres, voltou tendo experiências que ele nunca ia ter como príncipe do Egito, viu as costas de Deus, voltou entendendo propósitos eternos, entendendo propósitos maiores, voltou para viver tudo aquilo que Deus verdadeiramente tinha reservado para ele, não em 100 anos, não em 120 anos que ele viveu, mas sim em uma eternidade. Mateus capítulo 17, a Bíblia fala que Jesus levou os discípulos para um monte chamado Monte da Transfiguração. Quando ele está lá no Monte da Transfiguração, a luz resplandece, e você sabe que diante da lei, tudo para ser reconhecido, precisa ter 2 testemunhas. Quem já ouviu falar isso? Tudo para ser reconhecido, que você vai reconhecer, precisa ter 2 testemunhas, tem um espaço lá, a primeira testemunha, segunda testemunha. A lei de Moisés, a lei humana, a nossa lei aqui, que existe, né, de advogados e tudo mais, é baseada na lei de Moisés, que a lei que Deus deu a Israel, tudo tem que ser validado com 2 testemunhas. Mateus capítulo 17, olha o que acontece, Jesus está no monte, o pai queria mostrar para todo mundo que ele era o filho de Deus, mas tinha que ter 2 testemunhas, e quem aparece nesse dia? 2 testemunhas. A Bíblia descreve em Zacarias e em Apocalipse
que existia um candelabro, e do lado direito do candelabro uma testemunha, que era um ramo de oliveira, e do outro lado outro ramo de oliveira, e esse candelabro representa os 7 Espíritos de Deus, que é Jesus Cristo, e do lado direito a testemunha 1, que se chama Elias, e do lado esquerdo a testemunha 2, que se chama Moisés. Vocês entenderam, né? Eu estou falando de Jesus, que viveu mais de 1000 anos depois que Moisés. E no Monte da Transfiguração, quem aparece? Elias e Moisés. Pastor, Moisés já não tinha morrido. Ele tinha morrido fisicamente, mas espiritualmente ele já estava na eternidade com o Pai. Ele já estava em plena comunhão com Deus, e ainda cumprindo e sendo usado por Deus. E Faraó está na sua tumba lá, virou uma múmia, mas Moisés não. Moisés está vivo diante da presença de Deus, porque ele largou por um tempo de ser príncipe do Egito para ser príncipe de Deus, cumprindo propósitos. Mesmo depois que o físico pereceu, o que Deus tem para você é eterno. Deus vai te usar para coisas eternas. Deus vai te usar para coisas duradouras. Olha, Deus me mostra que uma chama vai se acender dentro do teu coração. A tua vida vai mudar de propósito. A tua vida vai ter sentido, porque Deus vai colocar o sentido certo dentro do teu coração. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Irmãos, a qualquer momento nós vamos subir. Você tem que estar preparado. A qualquer momento nós vamos subir. Você tem que estar preparado. Como pastor eu faço então para estar preparado para subir junto com vocês? Primeiro, para você ter passagem livre para o céu, você tem que receber Jesus no seu coração como único Senhor e Salvador. Não é falar eu tenho Deus no coração, não, é receber Jesus no teu coração, falar com os teus lábios que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. E segundo, você tem que se batizar nas águas. Ah, pastor, mas eu quando era pequeno já fui. Não, aquele batismo não vale. Por que não vale? Porque você era uma criança, não tinha pecado nenhum. O batismo é para purificação de pecados. Criança não tem pecado, agora você tem pecado. Então agora você tem consciência do pecado. Agora que você tem que se arrepender dos seus pecados e viver um novo ciclo de Deus para a tua vida. Se tem alguém aqui nessa noite, olha, eu estou sentindo muito a presença do Espírito Santo. Eu vejo aqui nesse altar como se fosse uma porta espiritual aberta. Se tem alguém aqui nessa noite que você quer ter certeza para onde você vai, se você recebeu essa palavra e fala, pastor, hoje, a partir de hoje eu vou me preocupar mais com a minha salvação, com a minha eternidade. Mas eu sei que é só através de Jesus, porque Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só Jesus pode trazer vida após a morte para você. Ninguém mais pode trazer, porque para eu trazer uma coisa para alguém eu tenho que ter vivido. Nenhum líder religioso pode trazer ressurreição, sabe por quê? Porque eles morreram e não ressuscitaram. O único que ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Se hoje você abrir o teu coração e você falar, eu quero essa salvação, curva a sua cabeça agora. Se tem alguém aqui que deseja essa salvação e fala, pastor, hoje eu quero encontrar com esse Jesus vivo, eu quero encontrar com Elias, eu quero encontrar com Moisés. Ô pastor, você está falando de espiritismo aí? Claro que eu estou falando de espiritismo. O homem não é carne, o homem não é alma, o homem é espírito. Ô, você é espírita, pastor? Eu sou espírito. Aliás, eu vou no centro, você não sabia que eu vou no centro? O centro da vontade de Deus. Amém? Se tem alguém aqui que quer a salvação do seu espírito, hoje eu posso te dizer, só quem ressuscitou pode te ressuscitar no dia que você morrer. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, porque eu estou cheio de autoridade aqui hoje. Eu estou cheio de poder, eu vou te abençoar. E Deus vai assinar o ciclo da tua eternidade. Pode vir aqui, todo mundo está orando, as pessoas estão de cabeça baixa. Se você ainda não declarou que Jesus Cristo é o teu Senhor, amém, glória a Deus. Ainda orando, ainda em oração, pode vir, não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Sabe por quê, irmãos? Falta pouco. Segundo o calendário judaico, 218 anos, mas pode ser antes. Pode ser antes. E se for amanhã, meu Deus? E se for amanhã? Quanta gente está se perdendo, Jesus. Quanta gente que não vai para a eternidade. Quanta gente, Senhor, que está dizendo não hoje para o teu chamado. Quanta gente que está dizendo, não, amanhã eu vejo. Não vem amanhã, não é amanhã, não é hoje.
É hoje. Jesus quer hoje o teu espírito hoje. Pastor, mas eu não vou me converter, eu vou ser evangélico. Eu não estou falando isso, eu estou falando para você entregar sua vida para Jesus. Jesus é maior do que ser evangélico. Jesus é maior do que ser católico. Jesus é maior do que ser espírita ou macumbeiro. Jesus não é religião, Jesus é o Salvador. Hoje, sai do seu lugar. Já tem pessoas aqui porque a autoridade, eu falei, a autoridade está aqui hoje. Vem, pastor, mas eu ainda tenho pecados. Jesus fala, venha como estás. Venha como estás, Ele vai fazer a obra na sua vida. Ah, eu fumo, fica tranquilo. Você precisa entregar o seu espírito. Depois o vício, se você orar e pedir para Deus, Ele vai te libertar. Fica tranquilo, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Jesus, Ele não está aqui porque você é santo. Ao contrário, Ele está aqui para te purificar, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Eu não vou demorar, que eu preciso terminar. Mas se tiver mais alguém que fala, pastor, hoje eu quero assinar o meu passaporte para a eternidade, eu quero ter essa certeza. Vem hoje, vem, é de graça. Não precisa pagar nada, é de graça. Jesus te salvou de graça, mas Ele quer ver a tua posição. Tem que ser feito isso, irmão, está escrito na Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aleluia. Olha quantas vidas sendo salvas aqui nessa noite, aleluia. Vamos ficar de pé nos nossos lugares todos agora, me ajudando em oração. Você que está aqui na frente, ó, essa oração eu vou explicar. Essa oração não é de cura, tá? Não vou orar para... Claro que se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Essa oração não é para expulsar demônio, não é libertação. Essa oração é para você ter a certeza da tua salvação, para você ter um encontro que você está tendo hoje com Cristo. Você está entregando a sua vida para Jesus. Não é para mim não é para a igreja evangélica, é para Jesus. E Ele pode salvar a sua alma no dia que for o teu dia. Não sei qual vai ser, pode demorar 80, pode demorar 120, como foi Moisés. Mas hoje você está fazendo um pacto com Deus. Coloca a mão no teu coração, me ajuda aqui os oficiais, os voluntários, em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro dessas pessoas, mulher no ombro de mulher, homem no ombro de homem, se tiver homem, em nome de Jesus, para que a gente possa orar juntos. A igreja me ajuda em oração, aleluia. Põe a mão no seu coração e fala assim comigo, em nome de Jesus, porque eu creio que Deus, Ele está movendo o sobrenatural. Você que está aqui na frente, fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração, e eu te recebo como único Senhor, e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no teu livro, o livro que vai ser aberto no dia que o Senhor chamará todos os mortos à vida. Escreve o meu nome lá no livro da vida, e que de lá não saia nunca mais. Eu quero ir para o mesmo lugar que Moisés está, porque hoje eu renuncio o Egito. Eu não sou mais príncipe do Egito. Agora eu me abro para ser um instrumento nas tuas mãos. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava minha alma. Tira o jugo da escravidão. Tira o domínio do inimigo. Me ajuda, Jesus. Eu preciso de Ti. Agora deixa eu orar por vocês. Ore por eles. Pode orar também. Vira de frente, pode orar por eles. Senhor Jesus, eu coloco estas vidas diante do Teu altar. Essas vidas hoje tomaram a melhor decisão da vida delas. Uma decisão que não paga nada, Senhor. Uma decisão, Senhor, que é de graça, foi conquistada na cruz do Calvário. Não foi com ouro e com prata que nos compraste, mas foi pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E agora eu declaro, Senhor, que elas possam viver essa nova vida, que nada mais segure a vida delas, mas que elas vivam a partir de hoje uma vida abundante, que elas conheçam o Senhor Jesus na essência, que elas tenham uma experiência contigo, porque assim como Moisés teve uma experiência face a face, elas podem também te conhecer na intimidade, face a face. Agora nós não necessitamos mais de sangue de bodes, nem de novilhos, nem de intermediários. Nós só precisamos de Jesus, e elas recebem a Jesus e têm o passaporte assinado para a sua eternidade com Cristo, a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Dão glória a Deus por essas vidas, porque está tendo festa nos céus. Vocês que vieram aqui na frente, sigam com essa pessoa que está atrás de você. Elas vão anotar o nome de vocês. Nós vamos mandar uma carta
Começou um novo tempo, amém? Em nome de Jesus, deixa o teu contato, não se perca, nos ajude a te ajudar nesse novo tempo, para que você não se sinta uma ovelha fraca, uma ovelha sozinha. Ovelha tem que estar perto de ovelha, tem que estar perto do pastor, para que você não fique fraco, até que a gente caminhe junto, até a eternidade, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Fala, levanta as suas mãos, fala, Senhor, até que o Senhor venha. Oh, rebai, canto, rebanás, eu sinto uma unção poderosa aqui nesse altar. Até que o Senhor venha, eu vou buscar. Até que o Senhor venha, eu vou trabalhar por Ti, Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou me derramar nesse altar, Senhor. Eu vou vir 2 vezes no domingo, eu vou vir toda quarta, eu vou vir Te servir, eu vou vir ganhar as vidas para Ti, Senhor. Até que o Senhor venha, nós vamos melhorar o espaço para que o povo se sinta bem para Te encontrar. Até que o Senhor venha, eu vou acordar de madrugada, Senhor, para interceder. Até que o Senhor venha, eu vou ofertar para que a Tua igreja não seja envergonhada. Até que o Senhor venha, e Ele vai vir. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor, porque Ele vai tocar agora. Oh, aleluia. Oh, se você fizer Deus grandes feitos De novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte. Oh, Ramanai, Xeremanai. Oh, Rebacantarabashirianas. Mostra a essa geração Deus prodígios e sinais. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e te dá todo o meu ser. Faz eternidade Se ligar com o natural. E da terra nós que somos pó amamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Declara agora. Fere o meu coração, uma ferida de fome por Ti. Fala pra Ele. Fere o meu coração, uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Até o quê? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, diante do Teu altar. A igreja, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Diante do altar, diante do Teu altar, Deus. Mais uma vez a igreja, fala pra Ele, Senhor, até que o Senhor. Eu não sei se vai demorar 218 anos, se vai ser amanhã, se vai ser depois, se vai ser semana que vem. Mas eu tô aqui, Senhor, até que o Senhor venha eu vou trabalhar pela Tua obra. Até que o Senhor venha eu vou me engajar no Teu propósito. Eu vou largar o Egito, eu tiro as vestes dos egípcios. Eu me abro por nada, eu me abro pela fé. Porque eu sou justo, eu ando pela fé, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu não volto atrás, porque eu sei que o Senhor não se agrada daqueles que voltam para trás. Mas eu continuo andando até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha.
Assim como estive com Moisés, em todos os ciclos da vida dele, assim estarei contigo, assim estarei com você, todos os ciclos da tua vida, pois continuo sendo Deus que te chamou, pois a minha voz chamava pelos desertos o nome Moisés. Sabe por que Moisés não se perdeu no deserto? Sabe por que as serpentes do deserto não puderam matar Moisés com seus venenos? Porque eu desviava as serpentes do caminho de Moisés. Sabe por que Moisés, ele achou o acampamento de Jetro? Porque ele ouviu uma voz. Depois de tanto tempo no deserto, ele achava que era uma alucinação, mas era a minha voz dizendo Moisés. Dentro dele, ele ouvia, dentro dele a minha voz dizendo Moisés. E assim você ouve a voz do teu Deus te chamando pelo teu nome. Diz o Senhor para você: eu tenho te chamado. Ai, candole, manai. Diz o Senhor para você: eu tenho te chamado. A minha voz te chama pelo teu nome. Tu não me conheces, tu ainda não sabe quem sou eu, mas tu me encontrarás. Tu me encontrarás no monte que tenho preparado, e tu entenderás os propósitos que tenho na tua vida, porque antes mesmo de tu me conhecer, eu já cuido de ti. Mas ainda tenho coisas para fazer na tua vida, tu sabendo que eu andarei do teu lado a partir de agora. Diz o Senhor: andarei do teu lado a partir de agora, se tu quiseres e me convidares. Hoje começa um novo ciclo que eu assino na tua vida. Começa um novo ciclo na tua história. Começa um novo ciclo que eu assino na tua existência. Hoje, 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 é hoje. O Ramadai, ele vai cantar. É hoje que eu começo a escrever na tua vida esse ciclo. Ciclo de poder, ciclo de milagres, ciclo de experiências comigo, ciclo onde os céus estarão abertos, ciclos que você vai falar comigo e eu responderei, e tu saberás que é eu respondendo. Receba agora, receba essa palavra. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Quem aqui crê que vai sair daqui para um novo ciclo? Deus mostrou para mim uma faixa que divide o novo ciclo do velho. E nós vamos fazer um ato profético. Vamos passar para o outro lado da faixa para dizer: Deus, o Egito ficou para trás. Amém? Eu vou contar até 3. E nós vamos dar um passo para o lado. Você dá um passo para o lado. Na frente não dá, que tem cadeira. Você dá um passo para o lado. 1, 2, 3. Um novo ciclo começa na tua vida. Receba essa palavra, porque fechou e fez um barulho. E o que tem na frente, pastor? Deserto. Ah, então eu vou voltar. Não tem como voltar, que a porta fechou. Fica tranquilo. O deserto não é para morar, o deserto é para passar. Mas depois que você passa pelo deserto, você encontra um monte. E quando você encontra um monte, você sobe o monte, você encontra Deus. E depois, quando você volta pelo deserto, você não volta mais como você foi. Você volta totalmente diferente. Você volta cheio do poder de Deus. Você volta transformado. E você volta para impactar o lugar que você saiu e falar: eu encontrei o Deus dos Hebreus. Eu encontrei o Deus vivo. Quem te contou? Ninguém. Ele falou comigo. Deus vai falar com você. Levante as suas mãos, que eu tenho que terminar. E fala assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós?
O Senhor é meu pastor, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu. Poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a mão desse Deus vivo, que segurou na mão de Moisés, que fez ele abrir o mar, que fez água sair da rocha, que fez pão cair do céu, que fez com que ele andasse pelo deserto e não morresse, essa mesma mão te guia a partir de hoje, assinando um novo ciclo na tua história, assinando um novo ciclo na tua existência. Saia daqui revestido por esse poder, saia daqui para viver uma história linda com Deus, que não vai terminar, te garanto, não vai terminar em 100 anos de vida, mas ela vai até o céu, ela vai até a eternidade, porque todos os propósitos se cumprirão na tua vida e na tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Quarta-feira eu estou de volta. Que Deus abençoe vocês. Quem quiser falar comigo eu já volto, só vou lavar o rosto e já volto. Deus abençoe. Aleluia.